Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui na Startup Hero, tá? No vídeo de hoje a gente vai analisar um pitch deck. Vocês sabem que na Startup Hero a gente investe em algumas empresas também, eu sou um investidor, meu sócio investe em empresas, então a gente sempre recebe pitch deck, seja pelo LinkedIn, seja por e-mail, de pessoas que querem que a gente analise e dê a nossa opinião. E como a Startup Hero também é a empresa líder em fazer pitch decks aqui no Brasil, então as pessoas procuram a gente, né, para dar uma opinião sobre o pitch deck. Então no vídeo de hoje fica ligado que a gente vai analisar o pitch deck de um seguidor que mandou pra gente e eu vou deixar uns comentários ali, o que tá certo, o que tá errado, o que precisa mudar, enfim, tem muito conteúdo bom hoje. Bom, pessoal, vamos começar a nossa análise aqui, mas antes disso, aquele pedido de sempre, né? Se você gosta da Startup Hero, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, porque tem muito conteúdo de qualidade para você. E a gente vai sempre trazer um conteúdo mais técnico também, como esse que a gente vai fazer aqui hoje. Então, se você gosta disso, já se inscreve no nosso canal, tá? Vamos lá, eu tenho aqui na nossa tela a apresentação que o Júlio Veloso enviou para a gente, tá? Agradecer o Júlio, que deixou a gente compartilhar aqui, né, com o pessoal o pitch deck dele, fazer a análise. Então, Júlio, a gente vai fazer a análise aqui agora da sua empresa. O Júlio mandou para a gente aqui através do LinkedIn, tá, o pitch deck da empresa dele. Então, vamos avaliar primeiro aqui o pitch deck. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, tá? Quando vocês forem enviar um pitch deck, façam que nem o Júlio. Enviem um pitch deck em PDF. Muita gente comete esse erro, né? Envia o pitch deck em PowerPoint, um arquivo muito pesado. PowerPoint não é legal, porque primeiro que não parece tão profissional, né, você enviar um arquivo aberto, parece que o trabalho ainda não foi finalizado. Segundo, que alguém pode pegar, pode manipular aquele arquivo, trocar as informações, então não faça isso. Toda vez que você for enviar um pitch deck, envie em PDF, tá bom? Vamos lá, aqui, ó, vamos acompanhar comigo. O pitch deck do Júlio tem 21 slides, então tá num tamanho muito legal. Nunca façam um pitch deck com mais de 30 slides. Assim, pra gente aqui na Startup Hero, a gente gosta de ficar aí 20 a 25 slides, tá? Mais do que isso, fica chata a apresentação. Então é muito importante você se atentar ao tamanho do seu pitch deck. Ah, Leonardo, mas eu tenho muita coisa para falar. Sintetiza. Não adianta você botar 50 páginas para o investidor ler que o investidor não vai ler. Então eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, a reação real que eu tenho como investidor. Então, toda vez que eu faço, quando eu analiso um pitch deck, e depois a gente vai entrar mais profundamente em cada um dos pontos, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo o pitch deck é analisar ele muito rápido. Eu vou passando as páginas, vou vendo, tá, isso aqui, aquilo ali. Depois eu entro página por página para poder analisar. Então, vamos lá. Bem-vindo ao Titã Clube de benefícios, sobre a empresa, ele colocou ali. Propósito e objetivo, oferecer pacotes personalizados, diferenciais, clube exclusivo, produto Titã, R$20 por mês, coberturas e assistências. Modelo de remuneração, ele ganha 10%, vitalício. Tá. Segmento dele. Quem são os segmentos? Segmentos mapeados. Sobre os nossos potenciais nichos. Rede de farmácias, sindicatos. Tá. Estender um pouco aqui. Estratégia de marketing que ele colocou. Parceiros comerciais. Expansão estratégica. Os números dele. Arrecadação que ele já fez. Tem o Flamengo, eu sou flamenguista, então tá muito legal ter o Flamengo aqui. Arrecadação, tá, metas para o triênio, tá, distribuição de lucro, oportunidade de investimento e contato. Então, assim, primeira passada, né, que eu dei aqui no pitch, tá bem estruturado, sabe? Tem umas principais informações, né, que a gente gosta de ver numa primeira olhada, é exatamente isso que o investidor vai fazer com vocês, tá? Não pense que você vai mandar um pitch deck para o investidor e ele vai gastar esse tempo que eu estou gastando aqui para poder analisar. Não, no primeiro momento ele simplesmente vai olhar assim rapidinho, como eu falei, tá? Como eu fiz aqui. Então, depois disso, aí sim, se ele se interessou, se chamou a atenção dele, aí sim ele vai se aprofundar. Por isso que é muito importante quando a gente faz um pitch deck, é que além da história tá bem contada, além do pitch deck, tá com um poucos slides, né? Não tem muito slide, você ter um design bonito, porque o design chama atenção. Ah, Leonardo, mas ninguém julga o livro pela capa. Julga sim, tá? Quando o pitch deck tá bem feito, a capa é bonita, quando ele chama atenção, aí sim a gente dá uma atenção maior para eles, tá? Vamos falar um pouquinho, eu vou falar sobre dois aspectos aqui do pitch deck, tá? Primeiro eu vou falar sobre o aspecto de design, depois eu vou falar sobre o aspecto de conteúdo, tá? Vamos falar sobre o design aqui. Olha,
Vamos lá. Eu não gosto muito quando você faz um pitch deck e ele tem um fundo muito colorido. Então, por exemplo, Júlio, aqui você botou um fundo roxo no pitch deck. E é estranho também porque o fundo é roxo, mas a marca dele, a Titãs Benefícios, ela tem um tom meio amarelo, meio branco e preto também. Então, de onde saiu o roxo? Né? Eu estou falando sobre aspecto de design primeiro. Então, assim, o roxo faz parte da cor da marca. Então, se ele faz, por que ele não está na logo? Não entendi muito bem. Então, assim, eu também não gosto, né, como eu falei, desse fundo ser um fundo muito forte, porque ele cansa os olhos. Então, você vai passando aqui nos slides, fica um pouco cansativo, né, para você. Mas, assim, quais são os pontos legais do que o Júlio colocou? Ele colocou uma imagem no começo. É sempre bom você começar o seu pitch deck com uma imagem. Se for uma plataforma que você tenha, é bom você colocar a imagem da plataforma logo de cara. Se não for, pode fazer exatamente como o Júlio fez aqui. Coloca imagem de pessoas, provavelmente é uma imagem gerada por IA ali, é como se fosse um desenho, mas ficou bem legal nesse aspecto do design. Eu mudaria esse fundo. O que eu gosto de fazer sempre é usar um fundo branco, tá, para poder destacar os pontos principais da apresentação. E o restante, em volta, eu faço alguns detalhezinhos com as cores da empresa, tá? Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que acabou que o Júlio não fez aqui, é, em todos os slides, colocar a logo da empresa. Por quê? Porque isso reforça a marca na cabeça do investidor. Lembra que o investidor não conhece a tua empresa, ele está conhecendo a primeira vez agora. Então, assim, é muito importante você colocar a logo, tá, da sua empresa em todos os slides, tá? Porque o investidor vai reforçando essa marca na cabeça dele, tá? Então, assim, em termos de design, eu faria essas alterações, tá? Somente essas alterações, não tem nada muito, vamos dizer assim, errado em termos de design aqui, não, eu só trocaria realmente por um fundo branco, mas o design aqui eu gostei do que o Júlio fez, tá? De parabéns aí, Júlio, tá? Aí agora vamos entrar no ponto mais aprofundado, né? Vamos ler cada um dos slides, tá? Então, assim, bem-vindo ao Titã Clube de Benefícios. O Titã Clube de Benefícios oferece uma oportunidade única de investimento e crescimento com seus pacotes de benefícios especializados. Então, assim, eu gosto, quando eu começo no pitch deck, de eu entender claramente o que é a empresa, tá? Então, beleza, é um clube de benefícios, mas um clube de benefícios de quê? Sabe, o que a pessoa ganha? Então, ou você faz um slogan, né, que já remeta a isso. Então, se é Startup Hero, serviços de valuation especializados, tipo a Líder Valuation no Brasil, sabe? Alguma coisa que remeta a esse tipo de problema que a sua empresa resolve, serviço que a sua empresa presta. E se você não conseguir fazer isso, porque acaba sendo uma coisa mais complexa, coloca só um sloganzinho, tá? E aí nos slides seguintes você vai explicando o que você faz. Mas olhando aqui, por exemplo, o que o Júlio fez, o Titã Clube de Benefícios oferece uma oportunidade única de investimento e crescimento com seu pacote de benefícios especializado. Então a gente tem benefícios 4 vezes no slide, né? Tem Titã Benefícios, que já é o nome da empresa. Aí, bem-vindo ao Titã Clube de Benefícios. O Titã Clube de Benefícios oferece uma oportunidade, crescimento dos seus pacotes de benefícios. Então tem benefícios 4 vezes em um só slide. Então eu tiraria essa frase, bem-vindo ao Titã Clube de Benefícios, ou deixaria só essa frase, entendeu? Eu não colocaria a frase de baixo, porque eu acho que ficou demais, né? É muita repetição e acabou que falou muita coisa, mas eu não entendi muito bem. Tá, é um clube de benefícios, eu vou investir no clube de benefícios? Não sei, ainda não vi, né? Mas pode ser que seja isso, mas eu não curti tanto essa parte. Então eu tiraria o excesso de benefício. Eu sei que faz parte do produto, mas está meio repetitivo, tá? Sobre a empresa, atuação e especialização. O Titã Clube de Benefícios especializa-se em fornecer pacotes de benefícios personalizados para diversas organizações e instituições. Então, quando a gente faz um pitch deck também, tenta não utilizar uma linguagem tão culta assim, tá? Então, o Titã Clube de Benefícios especializa-se, sabe? Ninguém fala isso de uma forma normal, né? Uma forma tão coloquial. Especializa-se parece uma coisa muito formal. Então, o Titã Clube de Benefícios é especializado em fornecer, então muda um pouquinho a sua linguagem, não usa uma linguagem tão, vamos dizer assim, tão culta assim, não precisa. E outro problema que eu vi aqui é sobre a empresa, atuação e especialização. Tem basicamente 2 títulos
né, nesse slide. Ele tem sobre a empresa e atuação e especialização. Se já é sobre a empresa, não precisa falar que vai ser a atuação e especialização dessa empresa. Provavelmente no outro ele continua falando, não, ele já muda para propósito. Mas no outro, no começo, desculpa, você não pode ficar colocando tantos títulos assim, não é legal, tá? Eu gostei que ele foi direto, então assim, sobre a empresa, o que a empresa faz? Especializa-se em fornecer pacotes de benefícios personalizados para diversas organizações e instituições. Mas aqui eu colocaria um pouquinho mais, eu ia um pouquinho além. Então, assim, beleza, ele fornece pacotes de benefícios personalizados para diversas empresas. Eu também não gosto da palavra diversas, né? Porque diversas é muito variado. Para diversas empresas, parece qualquer empresa. Não, para organizações e instituições. Tira o diversas. Precisa ter a palavra diversos. Eu estenderia um pouquinho mais. Quando você está fazendo um slide sobre a empresa, então fala sobre a empresa. Como é que você fornece isso? Esse clube, você paga uma assinatura, esse clube é especializado nisso. Então, assim, eu acho que usou muito pouca frase aqui. Eu acho que é legal você não falar muito, não escrever muito no slide, mas aqui eu acho que foi pouco, né? Tinha que escrever um pouquinho mais, tá? Propósito e objetivo. Propósito, oferecer pacote de benefícios personalizados para atender as necessidades especiais. Objetivo, gerar receita substancial e estabelecendo parceria com importantes instituições privadas. Eu não curti muito esse slide. Eu não acho que quando você vai falar com um investidor, ou sei lá, com algum stakeholder, alguma pessoa que você queira mostrar, você não precisa ficar falando logo de cara, né? A não ser que a sua empresa tenha um viés social de propósito. Não no começo, você pode falar depois de propósito, mas no começo não. E se você reparar, por exemplo, propósito, oferecer pacote de benefícios personalizados. E se você ver no slide anterior, o que ele faz? Especializa-se em oferecer pacote de benefícios. Então, assim, em 2 slides, acabou falando a mesma coisa. Não precisa disso, entendeu? Um slide já mata isso. Então, é um slide a mais que não tem, ele não evolui. Quando a gente faz um pitch deck, o que a gente tem que fazer? Cada slide, ele se propõe a um tema. Então, se eu vou falar sobre a empresa, é nesse slide que eu vou falar sobre a empresa. No slide seguinte, eu vou complementar? Não, eu vou mudar para o próximo assunto. Então, eu não vou continuar falando sobre a empresa. Já falei sobre a empresa. Tá, mas como que ela entrega o serviço? Quanto que cobra? Então, eu vou complementando a história que eu vou criando. Não fica repetindo e falando a mesma coisa em 2 slides diferentes. Isso não é legal. Então, por exemplo, esse slide de propósito e objetivo que o Júlio colocou aqui, eu acho que ele não faz muito sentido ter, porque até agora eu já estou no terceiro slide, né, mas segundo, sem contar a capa, e eu não entendi muito bem o que a empresa está fazendo, tá? Nossos diferenciais, vamos lá. Clube exclusivo com identidade visual própria da marca. Mix de cobertura e assistência voltada para a classe C, D e E. Política agressiva de remuneração dos consultores e instituições parceiras. Eu também... eu precisaria de uma definição um pouco maior, porque vocês estão vendo que eu ainda não entendi muito bem o que a empresa faz. Tá, beleza, é um clube de benefícios, mas eu acho que tem uma barriga no meio desse storytelling. Beleza, é um clube de benefícios, mas como é que é feito? O que eu ganho nesse clube de benefícios? E aí ele já está falando de diferenciais. Eu acho que esse slide de diferenciais ele é um slide bom, foi um slide bem feito, mas ele está mal encaixado. Ele não está no local certo, né, da apresentação. Ele tem que colocar esse slide lá para frente. E o que eu gosto de fazer também, uma dica que eu vou dar para vocês, não sei se o Júlio fez aqui, né, porque eu ainda vou ver o resto da apresentação, mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, é colocar um slide não só dizendo os diferenciais, mas colocando um slide dizendo o seguinte, como é atualmente, ou seja, como são os clubes de benefício atualmente e como é com a Titã, entendeu? Então, lado a lado, comparando. Então, atualmente, é demorado, burocrático, não sei o quê, com a Titã, inovador, sabe? Traz muita tecnologia, não sei, enfim. Então, eu gosto de comparar lado a lado, né, com os concorrentes para poder mostrar logo de cara para o investidor qual o diferencial que a empresa tem no mercado. Tá? O produto Titã, preço R$20 por mês, mais 20 de taxa de adesão. Tá. Então, é um clube de benefício que dá o quê? Agora eu estou começando a entender um pouquinho da empresa. Esse slide, eu acho que ele estaria, né, esse slide 5, teria que estar lá, mais para cima. Cobertura, seguro de acidentes pessoais, medicina, desconto de até 70% nas farmácias, sorteio mensal de 5 mil, assistência funerária de 5 mil, assistência psicológica e descontos exclusivos. Agora eu estou começando a entender. Então, assim, o clube de benefícios, ele está concorrendo com, vamos dizer assim, com Flash, né, que tem alguns benefícios para os colaboradores das empresas, ou então para outras empresas que fazem esses benefícios. Agora eu estou começando a entender o que a empresa do Júlio faz. Mas vocês viram que eu tenho que começar a realmente perder um tempo aqui para poder claramente entender. Então,
nem todo investidor vai ter esse tempo, então é importante que a mensagem seja direta. Mas aí o produto, então a pessoa paga R$20 por mês, mais 20 de taxa de adesão, beleza, gostei. Aí a cobertura, então assim, esse slide deveria estar um pouquinho para cima. Coberturas, funeral familiar, assistência premium, diária por incapacidade, plano odontológico, plano de assistência, clube de desconto. Eu não entendi muito bem por que coberturas e assistências opcionais, tá? Então, assim, aí foi erro meu, que eu vi diferente. Mas vamos lá, o que eu faria nesse slide aqui? Não precisa de 2 slides, um para falar as coberturas e para falar o opcional. Colocaria lado a lado, o que tem a cobertura e o que é o adicional, entendeu? Fazia um quadrinho com a cobertura, o outro com o adicional, no mesmo slide. Não precisa de 2 slides para isso, sabe? Porque são, como eu falei, cada slide é um tema. A gente está gastando 2 slides para falar do mesmo tema. Modelo de remuneração. Consultores, 10%, 10% vitalício a partir da segunda. Instituições e empresas contratantes, 20% vitalício a partir da segunda parcela. Não entendi muito bem. Os consultores recebem 10%. Se os consultores venderem o plano, e aí eles vão receber 10%, é isso? E as instituições que contratam, elas vão receber 20% para sempre? Essa foi uma parte que ficou confusa para mim do modelo de remuneração aqui da Titan, Júlio. Eu entendi que é isso, mas se eu estivesse fazendo um call com você, eu te perguntar, Júlio, como é que é? Então, assim, talvez você tenha que mudar um pouquinho esse slide para deixar mais claro o que é esse modelo de remuneração. Você está remunerando quem? Quem está vendendo por você? Quem está sendo remunerado, tá? Segmentos de mercado da Titan. Esse aqui é o segmentos prioritários, igreja, clubes, escolas de samba, rede de farmácias, sindicatos, segmentos mapeados, empresas com mais de 500 colaboradores, redes de mercados, beleza. Vamos lá, alguns pontos. É engraçado aqui, o Júlio vai vender tanto para uma igreja protestante quanto para uma escola de samba. Legal, Júlio. Vai ser desafiador, né? Vender um mesmo produto com dois. Mas, enfim, o que eu achei aqui é o seguinte, isso aqui, né, na verdade, não é só segmentos de mercado. O Júlio está falando de público-alvo. Eu mudaria o nome desse slide para público-alvo, que é quem está ali. Mas eu gostei que ele fez a separação, o que é o prioritário para ele e o que ele mapeou de oportunidades. Que ficou ótimo, Júlio. Esse slide está muito bem feito, tá? O que eu faria é que tem ali embaixo OS e OSCIP. Eu não sei o que é isso. Então, assim, teria que estar um pouquinho mais explicado. O que é. Quando você vai botar uma sigla, é importante você colocar o que essas siglas se referem, tá? Mas eu gostei bastante desse slide, acho que ele faz total sentido, tá? Sobre os nossos potenciais nichos. Igrejas protestantes. Entendi. Agora você está afunilando e falando um pouquinho mais sobre esses nichos. Eu não farei isso não, tá, Júlio? Assim, fica muito, como eu falei, fica muito tempo falando sobre a mesma coisa em vários slides. Então, se você já falou quais são os seus nichos, você não precisa falar que tem 26 milhões de igrejas evangélicas. Todo mundo no Brasil sabe que tem muita igreja evangélica aqui. Então, sabe, são informações que não são tão necessárias, né, de você passar. Isso você pode mais falar com o investidor. Se você já mapeou ali, não precisa fazer isso. Principalmente clube de futebol. Igreja de futebol, muita gente no Brasil conhece. Então, assim, não precisa falar que é um mercado grande. Tem mercado pra caramba e todo mundo sabe disso, tá? E aí você continua falando, farmácias, sindicatos, sabe? Acho que você gastou, para falar sobre segmento, 1, 2, 3, 4 slides para poder falar sobre potenciais clientes público-alvo. Não é isso, assim. Eu ficaria só com aquele slide lá, que foi o slide muito bom que você fez, que foi o slide 8, mas eu não faria isso tudo, sabe? Não é legal fazer todos esses slides para falar a mesma coisa, tá? E eu senti falta, não sei se você fez, vou ver depois, né? Mas eu senti falta de um slide de mercado de verdade, falando assim, Tansanson, qual é o mercado total, qual é o mercado endereçável ali, quanto que você efetivamente planeja pegar desse mercado. Eu realmente queria entender isso. E aí, mais a fundo, se eu fosse conversar com você num segundo momento, eu queria entender, beleza, que o seu prioritário são as igrejas, clube de futebol, escola de samba, rede de farmácia, universidades, sindicatos. Mas assim, vamos lá, são 6 tipos de potenciais clientes. Não dá para falar com todos eles de uma vez só, né? As vendas são de forma diferente para cada um deles. Qual deles vai ser a sua prioridade mesmo? Qual que você vai atacar? O ideal ataca um primeiro, se especializa nesse, depois você vai para o próximo. Beleza, vamos lá. Estratégia de marketing aqui que o Júlio colocou. Captação de convênios. BI criterioso para mapeamento de clientes potenciais, aproximação de tomadores de decisão, call center automação de marketing para os lead frios, redes sociais com vídeos e engajadora. Tá, rede social engajadora.
Expansão para a base de associados, os ferramentas digitais de marketing digital, manutenção de base de associados, utilização de ferramentas de marketing. E assim, quando a gente faz estratégia de marketing, não precisa ser uma coisa tão detalhada assim não, Júlio. Quando a gente faz a estratégia de marketing, na verdade a gente deveria trocar o nome desse para estratégia de aquisição de cliente, seria o seguinte, como que você vai vender? Então assim, inside sales, tá? Em eventos, venda porta a porta, é isso que a gente quer saber. Não precisa ter o detalhamento, vou ter um call center e automatização para leads frios. Eu acho que a gente já entrou em muito detalhe que não pede no pitch deck. O pitch deck tem que ser algo mais conciso, né? Não precisa entrar em todos esses detalhes, não. Mas eu gostei do slide, mas eu mudaria um pouquinho o foco dele, tá? Parceiros comerciais. Colaborações com a Feline Corretora de Seguros, Sul América, Base, Bem Protege Legal. Esse slide é muito bom, porque são as parcerias que eu acredito que você já tenha feito, né? Então, assim, muito bom ter colocado esse slide. O que eu não colocaria aqui? Você botou parceiros comerciais e botou parceria. Precisa. Já falou parceiros comerciais sim, vai que botar parceria, tá? Então, assim, não precisa colocar isso, mas o slide está muito bom. Gostei, tá? Um detalhezinho de design é que você vê, Júlio, que você botou a logo ali do Mercado Pago e da Asas e ela está com fundo branco, né? Em volta. O que eu faria? Eu colocaria essa forma que você botou, onde estão, né, as logos, colocaria ela na cor branca. E aí esse fundo não apareceria, entendeu? Não ficaria esse quadrado em volta, tá? Expansão estratégica. Público-alvo. Atendimento a diversos segmentos, expansão internacional, mix de produto, marketplace. Eu também trocaria esse slide de nome. Eu gostei do slide, mas eu trocaria ele de nome. Eu trocaria ele para um slide de roadmap. Ou seja, são os próximos passos que a sua empresa vai seguir, tá? Expansão internacional, Julião, assim, no começo, acho difícil a gente falar sobre uma expansão internacional, sendo que você tem muita coisa. Se você olhar, olha, vamos lá, você falou sobre os tipos de segmentos que você tem. Tem 6 só prioritário e depois tem um monte de segmentos que você pode atender. Não precisa falar de expansão internacional agora, sabe? Vamos falar de nacional. O Brasil é um país continental. A gente tem mais de 214 milhões de pessoas, milhões de empresas aqui. Então, assim, não tem porquê. Você mesmo colocou quantas igrejas a gente tem aqui. 26 milhões de evangélicos a gente tem e 150 milhões de consumidores, né, de futebol e escola de samba. Então, assim, tem muito potencial para você conseguir atingir. Então, não precisa falar de expansão internacional, até porque fica uma coisa que é meio irreal para o momento que a sua empresa está. Talvez, se você fizer uma rodada, depois fizer outra rodada, já tiver crescido, aí você fala de expansão internacional. Agora, parece só aquelas coisas que estão um plano na cabeça, então assim, não faz isso não, tá? Eu tiraria isso, mas eu gostei do slide, gostei que você foi definindo ali cada uma das coisas. Se eu fosse conversar com você, ia querer entender um pouquinho mais qual é a sua ideia para esse marketplace, mas para o pitch deck não precisa colocar, tá? Aí você fala os seus números, parcela 1 mais taxa de adesão, tá? Que são os 20 e 20, 40. Despesa, aquisição de coberturas junto às seguradoras, 10. Receita bruta. Então, a receita bruta por cada um, 29,68. Demais parcelas, pagamentos, comissão, tá? A receita bruta vai ser 3. Então, pelo que eu entendi aqui, eu estou olhando rápido, né? Você está me dizendo, Júlio, que de cada 40 sobra R$3, é isso? Eu queria entender. Se sobra R$3, uma coisa que a gente tem que entender. Se você está falando que teve 40 de faturamento, né? Que é só a taxa mais a adesão, e depois que você faz a aquisição, você tem a receita bruta de 29, ficou um pouco confuso, tá? Porque você fala aqui, despesas, depois receita bruta, 29. Eu acho que não é receita bruta, isso aqui já é lucro bruto, entendeu? Você está montando a sua DRE. Então, é receita de 40, aí tira a aquisição de 10, depois tira 0,32, aí chega a 29,68. Acho que é mais ou menos isso, né? Então aí já não é mais receita bruta, porque você já tirou despesa. E receita bruta é a primeira receita mesmo, a receita que você teve. Se tirou despesa, deixa de ser receita bruta, passa a ser lucro, tá? Aí depois, demais parcelas, despesas também, um monte de despesa, aí já é lucro, praticamente lucro líquido lá no final, quase lucro líquido, tá? O que eu faria, Júlio? Eu não gosto quando é apresentado dessa forma. Eu faria um Excel mesmo, faz um Excel com uma DRE de verdade, né, uma demonstração do resultado do exercício, por primeiro ano, pelo menos, da sua empresa, tá? Um planejamento financeiro. Eu senti falta aqui disso, de você fazer um planejamento financeiro dos números que a empresa vai atingir, mas não assim. Eu quero entender qual vai ser a receita, qual vai ser o imposto, quais vão ser os custos, quais vão ser as despesas. Aí sim, eu tenho isso ali no finalzinho, a última linha, né, de lucro líquido. Então, se você puder,
faça esse trabalho de Excel, tá bom? Arrecadação, estimativa, receita de adesão, 69 milhões, não, 89 milhões. Ó, calma aí. Arrecadação. Estimativas considerando o produto básico, sem a contratação. Ah, essa aqui é a estimativa de quanto você acredita que você vai arrecadar. Tá, beleza. Número de fiéis, 4. Ó, vamos lá. Congregação Cristã no Brasil. 4 milhões de fiéis. Você acha que você vai penetrar em 67%, tá? E vai ser 3 milhões de fiéis. Vai ter uma receita de adesão de 80. Júlio, assim, eu não, pelo que eu vi, você está começando esse projeto. Tá muito ambicioso. Muito ambicioso. Você dizer que você já vai chegar e você vai ter 67% de percentual, né, de penetração de todos os fiéis que tem na congregação cristã no Brasil é muita coisa, Júlio. É muita coisa. Você vai ter que ter uma equipe muito grande para poder dar suporte. Não vai acontecer isso nem no curto, talvez nem no médio prazo. Isso aí é longuíssimo prazo. Então, assim, como você não botou o período que isso aqui vai acontecer, beleza. Mas quando eu vejo esses números aqui, isso me assusta. Tá? Porque você está dizendo que você vai conseguir entrar e ter uma adesão de 9 milhões de receita recorrente vindo da congregação cristã e do Flamengo 7 milhões. Você está dizendo que você vai pegar dos 46 milhões de torcedores que o Flamengo tem, você vai dizendo que 2 milhões vão se associar à sua empresa. Entendeu? Achei muito pesado isso, Júlio. Achei muito... uma estimativa muito, vamos dizer assim, muito feliz, né, para a sua empresa. Dificilmente isso aqui vai acontecer. Tá? Eu não sei nem qual o número de sócios torcedores que o Flamengo tem, né? Mas tem 2 milhões de associados. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver aqui, ó. Números de sócio torcedor do Flamengo. Tá, vamos lá, olha só. Então, ó, o Flamengo em 2023 estava com, ó, Rubro Negro conta com 103 mil sócios em seu programa. Então, assim, o próprio Flamengo, né, que a pessoa tá lá pelo Flamengo, ele tem 103 mil sócios, né, pelo que a gente acabou de buscar aqui no Google. E você, na sua empresa, você está falando que você vai ter uma estimativa de associado de 2 milhões. Difícil, Júlio. Então, esse tipo de coisa, quando a gente vai fazer um pitch deck, que a gente tem que ter né, esse tempo, tirar esse tempo para poder analisar. Porque eu sou investidor, eu sou flamenguista, então, mas se eu tivesse que contratar a sua empresa, eu pensaria muito antes de contratar, porque eu já tenho alguns benefícios aqui na Startup Hero, né, que a gente dá para os nossos colaboradores. Então, assim, falar que você vai ter mais associados à sua empresa do que o Flamengo tem, né, de sócio torcedor, parece um pouquinho pesado. Então, assim, esse slide aqui eu não curti, tá, Júlio? Eu tiraria esse slide, pensaria um pouco, trabalharia um pouquinho melhor, né? Porque esse slide aqui não ficou muito legal, não, porque essas estimativas de arrecadação, né, elas estão bem agressivas, tá? Aí você fez a mesma coisa para Drogaria São Paulo, para Estácio, beleza. Número de lojas, estimativa de adesão, assim, como eu falei, eu não entraria nisso. Metas para o triênio, tá? Quando você for fazer uma projeção, Júlio, deixa eu ver aqui, mas assim, primeiro que a gente, eu gosto de trabalhar de duas formas, ou você faz para 12 meses, ou você faz para 5 anos, tá? Que é o que geralmente o padrão que o mercado faz. Quando a gente faz um pitch deck aqui no Startup Hero, a gente sempre faz para 5 anos, tá? Uma projeção. Um outro ponto é que eu não curto muito esses tipos de gráfico aqui, que ficam difíceis de ler, porque olha só, você botou metas para o triênio, né? Para os 3 anos, 2024, 2025, 2026. Está falando que 2024 você vai faturar 5 milhões, né? É desafiador, né? Você faturar 5 milhões, dado que a empresa, pelo que eu entendi, a empresa ainda não está faturando. Então é desafiador. 2024, a gente já está em março, você faturar 5 milhões na sua empresa. Vamos fazer uma conta aqui? Então, o que a gente está dizendo? Ó, 5 milhões, vamos dividir agora, a gente tem mais 9 meses, né? Ainda. 9 meses. Está falando que você vai ter que faturar 555 mil por mês a partir do mês que vem. Então, assim, é difícil isso acontecer, tá? Então, quando eu faço uma projeção, eu também não gosto de colocar a data certinha, 2024. Não, eu coloco ano 1, ano 2, ano 3. O que é o ano 1, ano 2, ano 3? É o ano 1 após o investimento, entendeu? Porque aí você não se compromete, né, em ser 2024, 2025. Achei agressivo, tá? Também achei que o salto de 6 vezes, né, de 2024 para 2025 passar para 30 milhões e depois passou para 45. Assim, achei essa projeção que a gente tem que rever também, tá, Júlio?
Eu não usaria muito isso. Eu também não entendi, Júlio, por exemplo, tem um monte de cores aqui no seu gráfico. Tem um negócio amarelo, depois fica rosa. O que é isso? Não entendi muito bem. Isso é só o crescimento do gráfico? Isso aqui são isso aqui são os 12 meses. Ah, são os 12 meses. Ah, tá, entendi. Não precisa fazer isso não. Não fazer isso não. Sempre faz só um gráfico de uma barra só e aquela barra representa o ano. Não precisa fazer os 12 meses em barra, não. Não fica muito legal não, tá bom? Assim, esse slide, Júlio, eu repensaria um pouco, tá? Eu achei que esse slide aqui ficou bem chamativo. Distribuição mínima de lucro, 30%, 35%, 40%, 50%, 75%, 60%. Também não faria isso, tá, Júlio? Por quê? Quando você está criando uma empresa, provavelmente, Júlio, nos primeiros anos do seu negócio você vai dar prejuízo. Tá? Faz parte do negócio. É por isso que você quer captar investimento, né? Porque para cobrir esses gastos que você vai ter. E você logo de cara prometer para o investidor 30% de lucro distribuído é complexo, entendeu? Pode ser que você não tenha lucro, e aí o teu investidor vai começar a te cobrar por isso. Eu, como investidor, ia colocar no meu calendário a cada ano, olhar ali para o Júlio e falar: ei, Júlio, cadê os 40% que você me prometeu aqui em 2026 de distribuição de lucro? Então, assim, não coloca isso, porque isso acaba trazendo uma visão para o investidor e muita pressão para você. Pense que o retorno de um investidor, quando ele investe num negócio, tá? Principalmente se for uma startup, o retorno dele está na saída, ou seja, quando ele conseguir vender a participação dele. Tá? Não promete retorno de 30%, 40%, 50%, isso aí vai ser ruim para a sua empresa. Tá? Oportunidade de investimento, 8% do capital, R$100 mil, 16%, 200 mil. Tá? Então você abriu aqui a sua rodada de investimento. Tá? O que você está falando aqui, Júlio? Ó, se você está falando para mim 100 mil tá, dividido por 8%, né, a gente está falando de um valuation de 1.250.000. Em termos de valuation, eu teria que fazer, né, para poder avaliar, mas não está nada muito agressivo não, tá? Um valuation ok, tá? Não está nada muito agressivo. Eu não gosto, tá? Então você acertou aí em valuation, não que você acertou o valuation, mas você acertou em não colocar um valuation muito agressivo para a empresa. Agora, se o valuation seria esse, seria menor, aí a gente teria que fazer uma análise, tá? E se vocês aí que estão assistindo querem saber quanto vale a empresa de vocês, a Startup Hero é líder em fazer valuation para startups e PMEs. Então a gente vai deixar aqui um link na descrição, tá? Para vocês observarem, para vocês analisarem, por quê? A gente vai conseguir com certeza te ajudar. Se você tiver uma situação parecida com o Júlio, querendo captar investimento, a gente vai te ajudar a saber quanto vale a sua empresa para você chegar mais bem preparado para conversar com o investidor, tá bom? Não sei se o Júlio já fez o valor, mas se não fez, Júlio, procura a gente. Tá, vamos lá. Eu também não gosto de dar muita opção de investimento, tá? 100 mil, 8%, 200 mil, 16%, não, dá uma só. Quanto que você quer captar? Qual é o teu cenário? Ah, meu cenário é 400 mil. Então 400 mil por 35%, tá? O que eu senti falta também, Júlio, e depois o contato, tá? O que eu senti falta, Júlio? Vamos lá, fechando aqui pra gente poder fechar. Senti falta, nesse slide aqui, no 20, saber o que você vai fazer com o dinheiro. Tá bom, você quer 100 mil. Para quê? Eu vou te dar o dinheiro, vou botar 100 mil na tua empresa, o que você vai fazer com esse dinheiro? Onde você vai alocar esse recurso? Senti um pouquinho de falta disso. Senti falta de dados de mercado, daquela forma que eu falei, Tanson, para eu poder entender onde você consegue penetrar no mercado. Senti falta de entender a equipe, Júlio. Senti a falta de, cadê tua foto? Cadê a sua equipe? Você está sozinho? Você está fundando a empresa com alguém? Tá? Eu queria entender sobre vocês. Geralmente, quando eu faço isso, eu vou no LinkedIn das pessoas, vejo também. Mas é muito bom você colocar aqui uma foto sua, colocar o seu currículo. Tem que ter um slide de time, faltou um slide de equipe, para eu entender quem são vocês, se você está sozinho ou não, em quem que eu vou investir. Então, assim, vamos lá. Analisando o pitch deck do Júlio, tem muitos pontos positivos e tem muitos pontos para melhorar, né? Assim, gostei que o pitch deck tá curto, gostei que o Júlio colocou o público-alvo dele ali muito bem feito, gostei que naquela parte ele colocou ali os benefícios, achei que ele se alongou muito em alguns pontos, né? Falando agora dos lados negativos, se alongou muito em alguns pontos. Achei também que as estimativas de arrecadação do Júlio estão bem altas, né? O investidor sempre faz essas análises aqui. Eu achei que também que faltou eu conhecer um pouquinho mais do Júlio. Por quê? Quando a gente investe numa empresa, quando está no começo, a gente investe mais nas pessoas. A gente não está investindo no projeto, é mais em quem está tocando esse projeto. Então, eu queria conhecer o que motivou o Júlio a fazer essa empresa, qual o histórico dele. Eu vou até depois olhar o LinkedIn do Júlio para poder entender um pouquinho mais sobre isso, mas isso tinha que estar no pitch deck. Beleza, Júlio? Então, essa foi a análise, pessoal,
do pitch deck aqui da Titã Benefício. Ah, Leonardo, queria que você também analisasse o meu pitch deck. Não tem problema, a gente vai deixar nosso e-mail de contato aqui na Startup Hero. Envie o pitch deck pra gente, que a gente vai tentar sempre fazer esse quadro para analisar o pitch deck de vocês e ajudar vocês. E se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo foi bom, te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também para você não perder nenhuma novidade. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.